vocês, por favor, vocês me avisem, porque às vezes eu continuo a falar, crente que os slides estão aparecendo para vocês, e vou observar depois, não estava nada aparecendo, tá bom? Então, vamos observar aqui se tá começando, tá gravando, e os meus slides estão aparecendo para vocês, meus jovens? Tá sim, professora. Então, tá. Veja, por favor, quem estava na aula passada, se foi nesse tópico que nós paramos na aula passada. Efeitos nocivos da radiação solar? Ou se nós estávamos na efeitos benéficos da radiação solar? Quem se lembra aí? Alguém se lembra onde paramos? Hã? Bom, se lembra? Ninguém? Eu não, professora. Se não me engano, a senhora tinha passado esses slides abaixo aqui da vitamina, aquele slide que tem um monte de coisas de química ali. Oi? Esse daqui passei, não passei? Esse passou. Esse também, acho que sim, não foi? Esse eu não lembro, professora. Então, eu acho que a gente passamos esse daqui também. Esse sim. Esse sim, né? Falamos também dos fatores que afetam a intensidade da radiação ultravioleta na superfície da Terra, não foi? Vou começar a partir daqui, né? Eu acho que eu me estendi um pouquinho mais, mas acredito que tenha alunos que não estavam presentes na aula passada também, né? Então, nós vamos situar que nós temos um conjunto de radiações que são emitidas pelo Sol, não é verdade? Entre essas radiações, nós vimos que apenas 7% de toda a radiação solar atinge a superfície terrestre. A 93% ela fica barrada lá na camada de ozônio, tá ok? E desses 7% que atinge a superfície terrestre, a maior, só 5% é radiação ultravioleta, né? E essa radiação ultravioleta que nós temos a UVA e a radiação UVB, certo? Radiação UVA e UVB que atinge, né? Então, essa é 5% só. E entre a radiação visível e a radiação ultravioleta, a radiação ultravioleta seria em torno mais ou menos de 50%, e a radiação visível em torno de 45%. Eu disse para vocês que vocês podem encontrar estas proporções diferentes em outros livros. Por quê? São vários os fatores que vão estar afetando a intensidade da radiação ultravioleta que chega até nós. Por exemplo, que fatores são esses? A poluição, né? Poluição atmosférica, porque parte da radiação ela pode ficar retida nessa poluição atmosférica. Uma umidade relativa do ar muito grande, porque quanto maior a umidade, a gente pode observar a maior presença de nuvens, maior nebulosidade, e essas nuvens vão filtrar também essa radiação que chega até nós. Então, nós temos um menor grau de insolação e, consequentemente, uma menor radiação solar, certo? Então, esses fatores como poluição, existência de nuvens, umidade relativa do ar, horário do dia, né? Então, aquele horário que o pessoal diz que nós não devemos nos expor ao sol das 10 às 14 horas, porque é o horário de maior pico da radiação ultravioleta, certo?
Então, vai estar relacionado ao horário do dia. Esse horário está compreendendo ali o maior pico da radiação. A estação do ano, certo? No verão, a radiação que chega até nós é uma porcentagem muito maior do que no inverno, com certeza. Também relacionado à altitude, latitude e outros fatores também. Será aonde que a radiação solar nós devemos ter maior cuidado, que a reflexão ela é maior? Será na neve, na praia, na areia, certo? Então, todos esses materiais, eles refletem. Então, nós temos que ter uma proteção em relação à neve, porque a reflexão da radiação solar ali é muito intensa. Por isso que vocês podem observar o uso, né, a indicação de uso apropriado de óculos para proteger principalmente a visão, uma vez que o corpo na neve está super bem protegido com os agasalhos. A mesma coisa na areia, né? Então, na areia, nós devemos passar um bom fotoprotetor, porque a reflexão da radiação também ela é mais intensa. Na água é um pouquinho menos, mas no asfalto também a reflexão dessa radiação ela é intensa, tá ok? Então, podemos observar, vocês vão observar nos livros, que os valores que eu coloquei para vocês, de percentagem, elas variam conforme diversos fatores, né? Essa intensidade, essa porcentagem da radiação. Então, gente, nós estávamos falando, existe uma polêmica em relação ao uso de fotoprotetores e a síntese da vitamina D, né? Então, vocês sabem que a vitamina D, comprovadamente, ela é importante no nosso organismo, principalmente porque a sua deficiência está relacionada ao risco de doenças nos ossos, fraqueza muscular, correlacionam até a deficiência de vitamina D a certos tipos de câncer, tá ok? A diabetes mellitus e até a hipertensão, certo? Então, é muito importante para nós essa transformação da vitamina D inativa em vitamina D ativa através da radiação ultravioleta, é o UVB. A UVB que é responsável por essa transformação. Então, o que se faz polêmica é se o uso de fotoprotetores prejudicaria essa ativação, né? Esse processo. Então, vários autores, se vocês lerem, eles vão dizer que não. Por quê? Principalmente porque o fator de proteção solar, ele nunca vai barrar 100% a radiação solar. Então, sempre vai passar uma determinada percentagem de radiação. E essa percentagem de radiação que passa na nossa pele, né, através do filtro, ela já é suficiente para que possamos fazer essa ativação da vitamina D, tá bom? Então, sem contar que, como nós não passamos também, normalmente, a quantidade indicada, o FPS que nós temos do protetor, ele nunca vai ser real para nós, né? Então, a gente vai observar que o FPS, mais à frente a gente vai ver isso, está relacionado o quê? A percentagem de absorção da radiação ultravioleta pelo filtro solar. E nunca ele vai ser 100%. Ele tem uma percentagem ali. Tem alunos tentando entrar, desculpa interromper, mas tem alunos... Tá bom, vou lá pegar. Porque pode avisar, sim, porque eu não consigo observar daqui. Ok. Acho que foram todos, tá? Podem avisar, tá, gente? Porque eu não consigo, quando a gente está no modo apresentação, vocês sabem que a gente
fica aqui no escuro, né? Não conseguimos observar. Então, é o que eu estava falando para vocês, é que nunca vai ser 100%. E mesmo que ao passar uma quantidade de fotoprotetor normalmente inferior à quantidade que deveríamos passar, a gente tem uma fotoproteção inferior ainda ao indicado no filtro, né? No FPS do filtro. Então, nós não devemos nos preocupar com essa ativação da vitamina D. Ou seja, nós não devemos utilizar como desculpa que não vou usar o fotoprotetor porque ele vai impedir a ativação da vitamina D, tá ok? Então, o filtro solar, ele não vai causar essa deficiência da vitamina D, porque a quantidade que nós já tomamos de sol que vai passar até nós já vai ser suficiente para essa transformação. Então, vocês vão observar aqui nesse desenho que a radiação ultravioleta, ela é importante porque ela vai promover a abertura desse anel aqui, olha só, esse anel aqui, a transformação desse anel, a abertura desse anel. Então, vai transformar, vai formar pré-vitamina D3, essa pré-vitamina D3 já tem, uma reorganização desse anel aqui de forma diferente, que evolui para essa outra forma aqui, essa forma aqui que vai o que? Transportar o cálcio. Nós temos aqui, então, o calcitriol, né? Que ele é que vai estar hábil para quê? Para se ligar ao cálcio e transportar o cálcio até os ossos, né? Então, nós falamos que nós temos, então, a pré-vitamina D3, sendo transformada em vitamina D3, que é o colecalciferol, e o colecalciferol sendo transformado para transportar na forma do calcitriol, certo, gente? Então, falamos que o benefício da vitamina D está na ativação da radiação solar, é a ativação da vitamina D. No entanto, nós sabemos que a radiação solar, ela traz vários outros benefícios para a nossa saúde, não é verdade? Aquela organização de dia e noite, relacionada à produção de hormônios do bem-estar, vários artigos publicados correlacionados que locais onde é menor a incidência da radiação ultravioleta tem um maior índice de doenças relacionadas ao estado de humor, né? Depressão, ansiedade, e por aí vai, certo? Mas os efeitos nocivos da radiação justifica ao uso do fotoprotetor. E tem artigos que dizem o seguinte, que o uso da fotoproteção, desde a infância até os 18 anos, protege em torno de 80% o desenvolvimento de câncer de pele, né? Então, isso é um bom estímulo para se fazer uso da fotoproteção. Porque os efeitos nocivos estão relacionados, como vocês podem observar, aos efeitos agudos, né? E aos efeitos crônicos. Em relação aos efeitos agudos, nós temos o eritema calórico. Quem é responsável? Qual é a radiação principal responsável pela formação do eritema calórico, pela queimadura solar? É a radiação UVB, certo? A fotossensibilidade também nós temos aí induzida por drogas, né? Alguns medicamentos que, se consumidos e se nós nos expormos ao sol, ele vai promover alergias. Entre eles temos aí o próprio ácido acetilsalicílico, certo? Ao fazer uso e se expor ao sol, pode-se observar a presença de alergias em algumas pessoas, né? Que essa daí seria uma fotossensibilidade induzida por drogas, ou até mesmo um agravamento de doenças em geral, ok? Em relação aos efeitos crônicos, nós temos envelhecimento precoce. Quando nós falamos em envelhecimento precoce,
estamos falando principalmente da radiação UVA, né? Por quê? Por que a UVA está mais relacionada ao envelhecimento precoce, né? Porque ela vai afetar os fibroblastos, né? Na síntese de colágeno e elastina, porque como ela é uma radiação que tem um maior comprimento de onda, uma menor frequência do que o UVB, ela penetra até a derme, ao contrário da UVB, a UVA, né? Penetra até a derme. A UVB até a epiderme, ali bem na junção da camada basal, na união da epiderme com a derme, também promove envelhecimento, radicais livres, mas numa proporção muito inferior à UVA, certo? A UVA também está relacionada ao câncer de pele, tanto a UVA quanto a UVB, certo? E nós vamos observar que a UVA também está relacionada a manchas de pele, né? Aos problemas relacionados à melanose, né? Que nós, aqui no próximo slide, vocês vão observar. Gente, esses desenhos que vocês têm aqui, no slide anterior, vocês podem observar a diferença, né? Numa região em que não é frequente nós expormos ao sol, como as pernas e as mãos, né? Fazendo vocês verem o quanto que é importante o uso da fotoproteção, né? O quanto que a radiação solar promove esse envelhecimento da pele. Então, como nós vimos anteriormente, né? Então, temos aqui que a radiação UVB, ela está a UVB, tá, gente? Está diretamente relacionada à queimadura solar. E a UVA é a principal responsável pelas alterações celulares nas fibras de colágeno e elastina, né? Porque ela está presente lá na derme, onde os fibroblastos fazem a síntese do colágeno e elastina, que são responsáveis pela firmeza da pele, né? Então, a gente diz que ela vai quebrar lá as fibras de colágeno, consequentemente, nós vamos ter aí a pele flácida, né? Então, a UVA também relacionada ao fotoenvelhecimento, a UVA também relacionada ao aumento da síntese da melanina na pele, sabe? A principal responsável. E em relação ao câncer de pele, e tanto a UVA quanto a radiação UVB, tá bom? Aqui vocês vão observar que entre ainda os efeitos nocivos da radiação, só um momentinho aqui, da radiação UVA e UVB, elas vão produzir danos a níveis moleculares, tá, gente? E esses danos, eles podem ser danos direto, né? Ou indireto. Essas formas de produzir esses danos. A direta está relacionada diretamente o quê? A absorção da radiação no espectro do DNA. Então, nós observamos pelo desenho que ocorre uma duplicação das bases nitrogenadas do DNA, certo? Outras alterações a nível molecular também ocorrem. Por exemplo, os lipídios, né, presente na estrutura da membrana, nós temos aí de forma indireta a produção das espécies reativas ao oxigênio. Essas espécies reativas ao oxigênio vão produzir o quê? Radicais livres. E esses radicais livres estão ligados à diminuição da nossa imunidade, certo? A alteração na estrutura celular, produzindo doenças, e entre essas doenças, o próprio envelhecimento. Prof, okay? Oi? Desculpa de novo, tem mais alunos tentando entrar. Tá, ok, vamos lá. Vamos lá, para buscar os nossos. Ok?
Certo, Guilherme? Está entrando. Podem me avisar, tá bom? Não tem problema, não. Vamos seguindo em frente. Então, estamos falando nas alterações na estrutura, né, molecular provocada pela radiação solar, falamos no DNA. Temos a estrutura das proteínas também, tá, gente? A estrutura das proteínas também, por quê? Podem promover desnaturação, alteração da ação de enzimas, e, com isso, comprometer o metabolismo celular de forma adequada, certo? Então, nós temos, como vocês observam, essa formação de dímeros que tem um efeito citotóxico, né? Certo? Alterações nessa estrutura que podem induzir ao câncer de pele, ok? Então, essas são as várias alterações. E nós podemos perceber isso daí, né? Essas alterações através da pele do indivíduo, né? Então, observem, isso temos a foto de um motorista que um dos seus lados se expôs ao sol, enquanto o outro não. E o que a gente observa? Esse espessamento da camada córnea, né? Observamos também aquela presença de produção de melanina na pele, promovendo as hipercromias, né, que são as manchas de pele, e também aquelas pigmentação das mãos, nos braços, que nós vemos, que a gente chama de melanose solar, ou a desorganização das fibras do colágeno e elastina, que aparecem sob a forma de rugas profundas, né, que seria a elastose solar, que a gente observa nos braços, nesse braço presente aí na foto que vocês estão observando, né? Então, observamos também aqui a presença de duas irmãs gêmeas. Essas fotos foram retiradas do Google, né? Onde uma delas vocês observam a presença de bastante rugas, enquanto a outra não, né? Então, vários indícios que a nossa pele indica desta agressividade da radiação solar sobre ela, né? A gente observa visivelmente, através até mesmo da sensação de calor, né? Que começa inicialmente devido a que tipo de radiação? Que tipo de radiação faz com que a gente sinta o aumento da temperatura? É a radiação infravermelho, né? Radiação infravermelho promove o aumento da temperatura, e com isso nós temos a indução da sudorese. Esse suor tem um ácido urocânico, que é um ácido produzido naturalmente, com uma fotoproteção natural. É claro que é uma concentração relativamente pequena, e com o suor, os movimentos, ele não é suficiente para nos proteger da radiação solar, ok? Então, todas essas alterações perceptíveis são o quê? Manobras que o nosso organismo utiliza para tentar defender o nosso organismo, seja através do espessamento da camada córnea, da indução da sudorese, ou mesmo da produção de melanina, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vocês perguntam, certo? Nós vamos falar agora dos filtros solares. Eu acho que eu cheguei a comentar, a gente está repetindo aqui um pouquinho, mas não faz mal. Quanto ao mecanismo de ação, nós citamos que nós temos os filtros solares com mecanismo físico, que ele é constituído de compostos inorgânicos. Entre esses compostos inorgânicos, principalmente o dióxido de titânio e o óxido de zinco. O dióxido de titânio, ele absorve melhor na região UVB do que na região UVA. Professora, Oi? O Mike está tentando entrar, desculpa. Não faz mal, vamos lá.
Ok, né? Então, vamos lá, gente. Aqui. Então, quem absorve melhor na região UVA é o óxido de zinco, né? O óxido de zinco, tanto na UVA quanto a UVB. O óxido de titânio, mais na região UVB. Então, como eles agem, gente? O mecanismo de ação deles é como se fosse um efeito barreira, né? Tanto é que eles são conhecidos como bloqueadores, certo? Eles vão incidir sobre uma superfície, né? Ou seja, nós vamos colocar esses fotoprotetores na pele, a radiação vai incidir sobre esses filtros e vão refletir ou dispersar essa radiação incidente. Esses filtros, antigamente, devido ao tamanho das suas partículas, eles eram considerados antiestéticos, certo? Porque, como eles refletem totalmente a radiação, o efeito final que nós observamos é um visual branco, certo? Aquela aparência branca que desagrada em muito o usuário, certo? Então, no entanto, gente, o que acontece? Com o uso da nanotecnologia, com a redução do tamanho dessas partículas, tem-se uma melhor aceitação desses filtros inorgânicos. Um outro detalhe importante a colocar para vocês está em relação à fotoestabilidade desses componentes. Nós vamos observar que a fotoestabilidade do filtro inorgânico é maior do que a dos filtros orgânicos, como nós vamos ver em seguida. Então, esses filtros inorgânicos, eles têm um efeito físico de refletir a radiação ou dispersar a radiação incidente, né? Considerados como bloqueadores. Eles são considerados seguros, certo? Até provem ao contrário, certo? Outros mecanismos também, se não as substâncias químicas, nós podemos utilizar para melhorar a nossa fotoproteção. É claro que não substitui os filtros, tá, gente? Os filtros físicos, inorgânicos, nem os orgânicos. Eles apenas auxiliam nessa fotoproteção. Entre eles, nós temos a presença do óculos escuro, porque a radiação solar ela pode ser muito nociva para a visão, podendo aumentar a chance de produção de cataratas, certo? O uso do chapéu ou do boné, então, quanto maior aquela aba do boné, mais sombra vai fazer na face, uma maior fotoproteção, certo? Então, as roupas, a nossa roupa, ela nos protege, porque elas absorvem e refletem essa radiação. Só que, dependendo da malha do tecido, da textura, o tipo, vai absorver alguma quantidade de radiação. Então, melhor é observar como eu posso dizer, a especificação do tecido para verificar a percentagem de proteção desses tecidos. Porque, em relação às características de um filtro solar, seja ele físico ou químico, ele deve absorver nessa região ultravioleta. Quanto maior a faixa espectral que ele for capaz de proteger a nossa pele, mais eficaz ele é, né? Então, quanto maior a percentagem da radiação UVB e UVA que ele absorver, mais eficaz ele é. Ele deve ter também um alto coeficiente molar nessa faixa de absorção. Isso está relacionado à estrutura química do fotoprotetor, porque cada uma das moléculas tem esse coeficiente molar de absorção. Então, quanto maior, maior a capacidade de absorção. Outra propriedade que o fotoprotetor, que o filtro, né, gente, solar deve apresentar, é dissipar essa energia absorvida, principalmente
isso é uma característica de que tanto o coeficiente molar quanto dissipar essa energia são características dos filtros orgânicos, né, que são constituídos de moléculas orgânicas, porque cada molécula orgânica tem esse coeficiente molar de absorção e também tem o que? Essas duplas ligações alternadas que vão permitir com que tenha a possibilidade de dissipar a energia absorvida, ou seja, transformar a energia absorvida de alta frequência numa radiação de baixa frequência sem impacto sobre a pele, né? Fatores econômicos também devem ser considerados, como nós vamos discutir um pouquinho mais adiante. Fatores estéticos, sim, também. Qual é a preferência? Sempre devendo atender aí o que? A demanda do consumidor para o qual você está desenvolvendo um determinado filtro solar, um fotoprotetor solar. E, de preferência, que eles tenham característica anti-alérgica, né? Isso daí seria geral, né? Ok? Aqui, falando dos fotoprotetores orgânicos, nós vamos observar que esses fotoprotetores, só um instantinho aqui também, fotoprotetores, esses filtros que compõem o fotoprotetor orgânico, ele é uma molécula, né? E essa molécula sempre vai ter o quê? Um núcleo aromático, como vocês podem observar, esse anel aromático, e tem sempre um radical metoxila e um grupo amina. E eles vão estar presentes na posição para ou na posição orto do anel, ok? E um bom protetor UVB, ele deve proteger dessa faixa aí de 290 a 320 nanômetros, enquanto o UVA entre 320 a 400 nanômetros. Os filtros solares orgânicos, como esses que nós estamos citando aqui, eles são mais fotoinstáveis, ou seja, eles se alteram com o tempo com maior facilidade do que os filtros inorgânicos, que já são mais estáveis, tá ok? Então, aqui vocês vão observar o mecanismo de ação dos filtros, só um instantinho aqui, um momentinho aqui, aqui, o mecanismo de ação dos filtros químicos. Como já citei para vocês, eles vão absorver essa radiação ultravioleta de alta frequência, na faixa aí de 250 a 350 nanômetros. Ao absorver essa radiação de alta frequência, a molécula ela passa para o estado excitado, né? Isso caracteriza através do quê? Do deslocamento dos seus elétrons. Né? Nesse estado excitado, essa molécula é instável, ela retorna ao seu estado fundamental e, quando faz esse retorno, ela emite a radiação recebida sob a forma o quê? De luz visível ou infravermelho, né? Então, transforma essa energia de alta frequência numa energia de baixa frequência, como visível e infravermelho, sem grandes impactos sobre a pele, tá ok? Então, vamos aqui observar. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer bobagem que eu falar aí, vocês me parem e me perguntem, tá bom? Então, nós vamos observar que no Brasil, nós vamos observar que temos aí essa lista dada pela RDC 69, de 23 de março de 2016. O que tem nessa lista? Os filtros solares permitidos. Lembra que está atualizada, né? Tem o quê? Aí, em torno mais ou menos de 6 anos. Isso troca-se periodicamente, porque, como eu falei para vocês, alguns ativos são retirados, outros ativos são acrescentados a essa lista, conforme estudos, né, de segurança. Tá? Então,
A lista mais nova que nós temos é de 23 de março de 2016, RDC 69. Esses são todos os filtros solares orgânicos, estão presentes nessa lista. A faixa de proteção, o grupo, né, a classificação deles. Nós temos aí a classe do ácido para-aminobenzoico, que é a classe dos PABAs. Temos vários participantes dessa classificação, que são os derivados do PABA, que eles absorvem na região ultravioleta, UVB. Os derivados do ácido cinâmico, cinamatos, também absorvem na região ultra-UVB. Temos vários representantes, ok? Então, vamos observar os demais aqui. Então, observe que temos ali os salicilatos, os derivados do cânfora, as benzofenonas, né? Entre elas temos a oxibenzona, dioxibenzona, a avobenzona, tá ok? E os outros, vários outros, com as suas respectivas faixas de absorção do ultravioleta, que vocês podem ver aí do ladinho, tá ok? Depois eu vou apresentar outra tabela, que tem aqui, vamos observar aqui, só um instantinho, que tem a concentração permitida máxima. Observem vocês aqui, tá? Então, essa tabela, de forma resumida, não tem todos aqui, tá, gente? Tem alguns que constam naquela lista de 2016. Então, nós observamos aqui os principais orgânicos que protegem na região do UVB, entre eles o PABA, o padimato, nós temos o sinoxato, e entre outros. E do ladinho a concentração máxima permitida dele. Vocês vão observar mais embaixo, nós temos aqueles que protegem na região UVA, orgânicos também, como a avobenzona, a oxibenzona, dioxibenzona, e a concentração de cada um deles. E as faixas, né, relativas que eles vão absorver. E os inorgânicos, observem como nós falamos, a concentração máxima permitida dos inorgânicos é 25%. E em qualquer fotoprotetor que vocês tiverem contato, vocês vão observar que nós temos vários filtros solares que são misturados, né, de forma a obter um certo sinergismo entre eles. Esse certo sinergismo promove o quê? Um aumento do espectro de proteção, promovendo um aumento do FPS. Então, você vai pesquisar quais desses filtros que protegem UVA, UVB, e deve sempre ser incluídos também os inorgânicos, porque eles são mais fotoestáveis, e você compor a sua fotoproteção, os seus ativos de fotoproteção. Então, eles devem cobrir toda aquela região do ultravioleta, e tanto do ultravioleta A quanto o UVB, tá certo? Então, aqui vocês têm também mais uma lista, onde nós colocamos aqui as faixas, ó, UVA, né? Então, UVA de 320 a 400 nanômetros, né? Então, vocês vão ver a representante aí, a avobenzona, como vocês viram no anterior. Nós temos o VB de 290 a 320. Então, vocês devem pegar, por exemplo, uma associação entre esses fotoprotetores, de forma a obter o máximo possível da fotoproteção que se tem, né? Na concentração deles, conforme vocês viram anteriormente, ok? Então, nessa tabela, nós temos misturado tanto os filtros orgânicos, UVA, quanto os filtros orgânicos, UVB, e os inorgânicos aqui embaixo também, ok? Então, sempre observando
as suas indicações. Qualquer dúvida, gente, por favor. Então, a estrutura, vocês podem observar que eles têm sempre esse núcleo aromático, né? Temos aqui a estrutura da benzofenona, do metoxicinamato, certo? Do metoxidil metano, e por aí vai, né? Então, olha a estrutura desse metileno bis-benzotriazolil tetrametilbutilfenol, né? Então, a estrutura é bem ampla, com várias duplas acumuladas. Essas várias duplas acumuladas, com certeza, vai dar uma alta eficiência na dissipação dessa energia de alta frequência para transformá-la numa radiação infravermelho ou visível, tá ok? Vamos lá, quero observar mais alguns detalhes. Eu comecei a falar para vocês, quando eu falei sobre os fotoprotetores, que é interessante a realização dos testes de eficácia desses fotoprotetores. Vocês vão observar que testes são esses, e eles podem ser tanto em vivo quanto in vitro, né? E vários fatores podem afetar essa eficácia. Entre esses fatores, essa interação com o veículo, né? A combinação também entre os filtros orgânicos e inorgânicos, que deve ser uma combinação sinergística, né? De modo que eles tenham compatibilidade entre si, que eles apresentem uma estabilidade dessa compatibilidade, que promova, assim, uma uniformidade na distribuição do fotoprotetor. Porque se não se distribuir de forma uniforme sobre a pele, vai deixar o quê? Buracos nesse espalhamento, e esses buracos vão diminuir a eficácia da fotoproteção. E nós temos também que, entre os fatores, as propriedades de cada um deles, tipo estado físico, em relação a pH, solubilidade, reatividade, ok? Uma das características dos fotoprotetores que nós vimos é que eles não sejam muito ungüentos, certo? Lembra que nós falamos isso? Para não dar aquela sensação de oleosidade à pele, né? Então, é desejado que o fotoprotetor ele tenha um toque seco, um toque mate, né? E, para isso, indica-se o uso de emolientes que tenha uma matéria orgânica de baixa massa molecular, porque, ou seja, um ácido graxo de baixo peso molecular, porque aqueles de alto peso molecular, como as ceras, eles vão conferir uma oleosidade muito grande, que favorecem o aparecimento de espinha. Isso é agravante, porque os próprios ativos do fotoprotetor, ele já tem uma característica oleosa, né? Então, se nós misturarmos mais ainda com esses emolientes de alta massa molecular, vão ter esse efeito indesejável, esse efeito unguento. Então, quais seriam esses emolientes de baixa massa molecular que são recomendados? Temos aí o estearato de octila, né? O adipato de butila, o éter de caprílico, triglicerídeos de ácido cáprico e caprílico, os silicones, como alquilmetilsiloxanos, todos esses componentes, eles vão promover, então, esse toque mais mate, esse toque mais seco, além de aumentar o FPS, sem você estar promovendo o aumento da concentração dos filtros, né? E esse fato pode fazer com que você tenha uma maior eficácia do fotoprotetor em relação à sua resistência à água, né? E os fotoprotetores, eles devem ser o máximo possível, o quê? Resistente à água, né? Por mais tempo. É claro que nós estamos falando parcialmente, você nunca vai ter um fotoprotetor que ele é 100% resistente à água. No máximo que ele vai ser ali é 50%,
resistente, certo? Toda vez que você for, né, mergulhar ou tomar um banho, mergulhar na piscina, no mar, você vai ter que repor essa fotoproteção. Por quê? Quais são os componentes que são utilizados, que devem ser utilizados nos filtros, para que eles possam ter essa resistência à água, né? Então, tem as substâncias consideradas hidrofóbicas ou filmógenas, que elas vão formar um filme impermeabilizante na pele e promover uma oclusão, né? Isso vai impedir com que o produto saia com a água ou o suor, que saia 100%, tá, gente? Porque, com certeza, em torno mais ou menos de 50%, quando se expor à água, né? Você vai retirar. E quais são esses componentes, ok? São os copolímeros de polivinil, pirrolidona, que é o PVP, os eicosanos, o hexadeceno, tricotanil, os perfluoropoliéster, copolímero acrílico carboxilado. Então, essas são as substâncias filmógenas recomendadas, tá ok? Em relação, gente, à quantidade que nós devemos utilizar de fotoprotetor, seria 2 miligramas por centímetro quadrado, certo? De fotoprotetor na pele. Então, nós passamos muito menos fotoprotetor do que o recomendado. Isso, como é difícil você estar medindo, andar com uma fita métrica, medindo e pesando o fotoprotetor, eles fornecem uma medida caseira, em torno de 1 colher de chá, né? Então, seria aproximadamente 1 colher de chá para rosto, cabeça, certo? E pescoço, e braço e antebraço. Então, se nós formos colocar, aproximadamente meia colher de chá eu posso passar no rosto e meia colher de chá na cabeça. É claro que com o cabelo a gente pode dispensar, né? Então, aí, para quem é calvo, passar a outra metade. E como que nós devemos passar esse fotoprotetor? Devemos passar pelo menos meia hora antes de se expor ao sol, né? E de forma a fazer um filme na nossa pele. E esse filme, como eu vou passando em camadas. Passo primeiro uma pequena porção, depois passo outra porção, de forma a formar um filme na pele. E se for fazer a maquiagem é importante que espere secar essa camada de fotoproteção para você colocar a maquiagem, né? Então, a maquiagem normalmente é um produto funcional, quer dizer, também tem fotoproteção, mas não devo dispensar a colocação de quê? Do fotoprotetor, porque a obrigatoriedade da fotoproteção é do fotoprotetor, não da maquiagem. Apesar da maquiagem ter indicação de fotoproteção, ela é um cosmético de grau 1, então ela não tem que comprovar aí, no caso, aquele fator de proteção solar, porque não é a categoria principal dela, certo? Então, 2 colheres de chá, olha, para tronco, coxas e pernas, certo, gente? Então, 2 para o tronco, para as coxas e para a perna, para cada uma dessas regiões, certo? Dúvida, a gente pode perguntar, estou à disposição, tá bom? Então, vamos aqui. Então, em relacionando a eficácia do protetor solar, quando a gente fala, como eu posso medir a eficácia de um protetor solar, né? Então, essa eficácia, ela é determinada pela percentagem da radiação ultravioleta que é absorvida, ok? E como que eu posso fazer esse cálculo?
bem simples, está vendo essa formulazinha aqui, ó? Percentagem da radiação ultravioleta absorvida. Eu vou pegar o FPS daqui, vamos pegar um FPS aqui, ó, de 50. 50 menos 1, 49. Divide por 50, que é o FPS 50, e multiplica por 100, que é o 98. Então, vocês podem observar, gente, que um FPS de 5, ele vai absorver, se vocês realizarem essas continhas, 80% da radiação ultravioleta. De 10, ó, 5 para 10 aumenta 10%, mas de 10 para 15, se aumenta só 3%. De 15 para 20, só em torno mais ou menos aproximadamente 2%. De 20 para 25 é 1%. Aí você vai observando, de 25 para 30 não chega nem 1%, 0,7%. Aí você vai observar de 30 para 35, 0,3% e por aí vai, né? Você vai aumentando uma percentagem muito pequena à medida que você aumenta o FPS. De forma até que as pessoas elas se perguntam, será que vale a pena, né, eu pagar tão mais caro por um fotoprotetor de FPS 60, 50, ao passo que eu aumento muito pouco nessa fotoproteção? A literatura, gente, ela diz que sim, tá ok? Ela diz que vale a pena, certo? Você investir, até porque, como a gente não utiliza a quantidade recomendada, esse fator de proteção a mais, ele vai nos proteger, tá ok? Vai ter um grau de proteção um pouquinho maior. Então, vale a pena, sim, investir em um filtro solar que tem um FPS superior, até para contrabalancear a quantidade inadequada que nós utilizamos. Até 2012, gente, a Anvisa, a fotoproteção exigida era apenas em relação a quê? A UVB, não em relação ao UVA, né? Mas em 1912, a Anvisa, certo? Ela redefiniu a fotoprotetor solar. Então, e ela redefiniu e atualizou a classificação dele. Então, o que seria? Qualquer preparação cosmética que era destinada a entrar em contato com a pele, certo? E lábios, e a função exclusiva de proteger contra a radiação UVB e UVA. Não só UVB, mas UVB e UVA, e com que mecanismo? Pode absorver, dispersar ou refletir essa radiação. Então, nós temos aqui agora, a partir de 2012, a obrigatoriedade do fotoprotetor também absorver a radiação UVA. Porque, afinal de contas, vocês viram que a radiação UVA é tão danosa quanto a radiação UVB, tá, gente? Então, quando nós falamos em FPS, o FPS que está presente no rótulo do fotoprotetor, ele está relacionado à proteção da radiação UVB, né? Certo? E nós vamos observar que esse FPS está relacionado ao quê? À produção de um eritema. Então, mais à frente, nós vamos ver pela fórmula do FPS, que seria o quê, esse FPS? Então, seria a dose de radiação ultravioleta capaz de produzir um eritema, que seria uma vermelhidão mínima numa pele desprotegida, dividido pela quantidade de radiação ultravioleta capaz de produzir um eritema mínimo numa pele desprotegida, né? Então, está relacionado muito ao tempo, né? O tempo que uma pele, por exemplo, pode se expor ao sol sem proteção e produzir um eritema. Então, nós vamos ver, se leve 5 minutos para produzir um eritema sem o uso da fotoproteção, desculpe, se eu vou levar ali
por exemplo, 5 minutos para produzir um eritema, se eu passo um fotoprotetor de FPS 15, eu vou levar 15 vezes 5 minutos para produzir esse eritema. Então, um tempo bem superior, certo? Então, isso relacionado ao o FPS. A determinação, então, do VA, como nós falamos, passou a ser exigida só a partir de 2012. Isso foi regulamentada por essa RDC 30 de 2012. Ok? Então, nós vamos observar que essa eficácia do FPS, de proteção da radiação UVA, ela é dada como PPD, como vocês vão ver no rótulo dos fotoprotetores, ou FPUVA, como nós vamos mostrar mais à frente. Então, gente, voltando aqui no FPS, quando o FPS é a proteção da radiação UVB. Da UVA é dada por PPD, que está no rótulo dos fotoprotetores, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, e que eu também posso colocar como FPUVA, ou seja, fator de proteção UVA. E o FPS está relacionado, então, ao desenvolvimento dessa vermelhidão, do eritema. Então, ele vai estimular essa dose eritematógena mínima, com e sem o uso de fotoproteção, como eu falei para vocês. Né? Então, quanto maior for o seu valor, né, do FPS, nós vamos observar que maior é o tempo que pode-se ficar sob o sol sem o desenvolvimento do eritema, certo? Então, vamos aqui continuar para vocês observarem. Qualquer dúvida, gente, por favor, podem perguntar. Então, como eu falei para vocês anteriormente, o FPS está relacionado à eficácia do UVB. Do UVA, pode-se fazer a relação em vivo e in vitro. E em vivo, nós temos o PPD, né, que seria a pigmentação escura persistente, né, um termo em inglês, e nós temos também in vitro, que eu vou medir pela absorção da radiação UVA, que tem aí como FPUVA, né? Daqui a pouquinho. Então, para fazer esse teste de eficácia, eu posso usar qualquer um dos dois métodos. E vocês vão observar no rótulo dos fotoprotetores uma ou outra indicação, né? O Mercosul aceita qualquer uma delas. Então, quando eu falo que vamos fazer um teste in vitro, nós vamos indicar esse espectro de absorção do fotoprotetor. Ou seja, eu vou ajustar o FPS ao PPD. Então, vocês vão observar que esse PPD, essa proteção da radiação UVA, é 1/3 do FPS. Seria mínimo, né? Então, por exemplo, se você tem de um fotoprotetor o FPS de 30, o PPD tem que ser no mínimo 10, que é 1/3 do UVB. Certo? Então, nós vamos aqui, como vocês podem observar, vamos ver aqui mais à frente esses testes para vocês entenderem. Opa, só um instantinho. Aqui. Opa, um momentinho, passei aqui. Aqui, vamos ver, aqui, ó. Então, gente, muitas vezes nas provas, nos testes, eu pergunto para os alunos, defina FPS. Aí o aluno vai lá espertamente, coloca fator de proteção solar. Falo, bom, isso daí não é definição. Isso é o significado da sigla, né? Mas qual é o significado? O que quer dizer a definição desse FPS, esse fator de proteção? Então, vocês já sabem que está relacionado
ao aumento de tempo, né, à exposição solar com o produto fotoprotetor aplicado. Está relacionado também ao desenvolvimento de eritema. Né? Então, observe essa formulação abaixo aqui, que vocês estão vendo. FPS, para vocês entenderem. O que seria? Seria uma dose de radiação ultravioleta para produzir um eritema mínimo em uma pele protegida, né? Então, eu pego o indivíduo, esse é um teste que nós falamos que é um teste em vivo, e o que eu faço nesse indivíduo? Passo o fotoprotetor e incido a radiação. E vou anotar a quantidade de radiação que foi necessária para desenvolver um eritema mínimo, ou seja, uma vermelhidão na pele. E faço a mesma coisa sem o uso do fotoprotetor. Né? Então, o que eu faço aí? Eu observo qual é a quantidade de radiação, a dose da radiação ultravioleta, para produzir um eritema mínimo em uma pele desprotegida. E divido um pelo outro, como, por exemplo, aqui daqui a pouquinho eu volto naquele esqueminha. Então, observe a determinação desse FPS pelo teste in vivo. Né? Então, pego o indivíduo, aplico o produto, quer dizer, o fotoprotetor, aplico a radiação ultravioleta na pele do indivíduo, certo? E vou anotar qual foi a quantidade de radiação para desenvolver um eritema mínimo na pele protegida. Depois eu faço a mesma coisa na pele desprotegida e meço a quantidade de radiação. Então, eu vou dividir essa quantidade na pele protegida, dividido pela pele desprotegida. Dessa forma, eu tenho o FPS, tá, gente? Então, vamos voltar aqui para vocês verem. Eu posso correlacionar em termo também, como vocês viram, de radiação ou de tempo. Por exemplo, se o indivíduo, eu passo um fotoprotetor e observo que ela leva 300 minutos com a pele protegida para desenvolver um eritema, e se eu não colocar o fotoprotetor, ela vai levar ali 5 minutos, então eu vou dividir esse tempo da pele protegida pela pele desprotegida e vai me dar o FPS aqui de 60 minutos, de 60. Né? Então, vocês estão observando que está correlacionado ao tempo, né? O tempo que a pessoa pode se expor ao sol, né, para produzir esse eritema. Então, esse FPS vai avaliar a eficácia do fotoprotetor. Né? Então, é um valor numérico que tem por objetivo avaliar esse tempo que a pessoa pode ficar exposta ao sol sem se queimar. Então, vocês estão observando que esse tempo e a indicação do fotoprotetor está muito correlacionado com o fototipo de pele. Né? Então, nós temos diversos tipos de fototipo 1, né? A pele bem clarinha, né? Olho azul, certo? Fototipo 2, fototipo 3, o 4, 5, 6, que é a pele negra, certo? Então, da raça negra. Então, se nós formos observar, cada um desses fototipos vão ter um tempo. Por exemplo, se o fototipo 1 leva 15 minutos para produzir um eritema, o fototipo 2 vai levar 30, o fototipo 3 vai levar 45 minutos, o 5 é 1 hora, o 6, 1 hora e 15, o outro 1 hora e meia. Então, dependendo do fototipo, vou levar mais tempo para desenvolver essa vermelhidão. E é claro, se eu utilizo um fator de proteção solar de mesmo número para todos eles, é claro que o fototipo 6 ele vai ter uma maior eficácia, ele vai poder ficar muito mais tempo ao sol
sem precisar trocar essa fotoproteção, tá ok? Então, nós vamos observar como verificar o fototipo adequado. Aqui, por exemplo. Aqui. Observem vocês. Temos uma tabelinha aqui em cima que vocês podem observar o valor do índice UVB, né, certo? Que seria do FPS, né, do fotoprotetor, aqui de 0 a 15, em relação ao fototipo, né? Fototipo 1, 2, 3 e 4. Aqui só tem os 4 primeiro. Então, nós vamos observar aqui. Se eu tenho alguém de fototipo 1 FPS 3, fototipo 1 pode se expor por 20 minutos, sem promover eritema. Fototipo 2, 47 minutos. O 3, 70 e o 4, 90 minutos. Certo? Então, observe aqui, ó. Sem protetor, se for o fototipo 1, sem protetor, 6 minutos, e com protetor, se eu colocar um fotoprotetor com FPS 15, vai ser 15 vezes 6, que daí, no caso, ela pode ficar 90 minutos sem desenvolver a vermelhidão. E um indivíduo de fototipo 4, se sem proteção, pode ficar 30 minutos, com um fotoprotetor 15, eu tenho aí 15 vezes 30, 450 minutos sem apresentar o eritema. Tá ok, gente? Qualquer dúvida, vocês coloquem aí se não entender. Nós temos aqui, olha, a fórmula do FPS, como vocês estão observando. Repetindo para vocês, o que seria, o que é o FPS? Né? Então, é a quantidade de radiação para produzir um eritema mínimo em uma pele protegida, né? Dividido pela quantidade de radiação ultravioleta, UVB, né? Para produzir um eritema mínimo numa pele não protegida. O FPS sempre relacionado a radiação UVB. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui embaixo. Imagina que você passou um fotoprotetor que tenha FPS 15 e uma pele. Então, você submeteu essa pele à radiação e observou essa quantidade aqui necessária para produzir um eritema na pele protegida. E você fez a mesma coisa com a pele desprotegida e observou ao mesmo tempo. Então, eu apliquei ali a fotoproteção ideal, que é 15, né? Por quê? O FPS calculado é igual ao FPS do fotoprotetor que eu apliquei. Tá bom? Por outro lado, gente, preste atenção nessa outra formulazinha aqui. Eu apliquei o fotoprotetor 15, medi a quantidade de radiação na pele protegida, deu 0,800. E na pele desprotegida, deu 1. Então, calculei o FPS, multipliquei 15 vezes 0,800, dividi por 1, deu FPS 12. Então, o que eu observo? Que esse FPS calculado é inferior ao FPS que foi utilizado. Então, esse fotoprotetor está subestimado. Ou seja, eu deveria passar o fotoprotetor com FPS 15. Nesse outro exemplo aqui, o que aconteceu? Eu passei o fotoprotetor, né? Observei que deu 1 na pele protegida e 0,800 na pele desprotegida. Então, o que aconteceu? Esse FPS 18 é maior do que o FPS que eu apliquei. Então, esse FPS para esta pele está superestimado. É ruim? Não. O que é bom é que eu vou poder ficar mais tempo ao sol sem precisar trocar esse fotoprotetor, tá ok? Qual é o tempo de troca, né, gente? O fotoprotetor, a recomendada em torno mais ou menos de 3 a 4 horas reaplicar a fotoproteção, porque
ao lavar as mãos, ao atrito, certo? Vento, o guardanapo, sei lá, vários fatores vão removendo esse fotoprotetor do nosso rosto. Aqui nós temos, gente, olha só, as etapas envolvidas no desenvolvimento de um fotoprotetor solar. Primeira etapa, avaliação técnica e comercial. Então, nessa etapa, o que vocês vão avaliar? Qual é o público-alvo? Né? Para quem que eu vou desenvolver esse fotoprotetor? Qual é o poder aquisitivo dessa população? Certo? Que marcas esses indivíduos estão acostumados a comprar, as patentes? Quais são os meios que eu vou utilizar de propaganda para chegar até esses indivíduos e as vendas, né? Então, nós vamos observar que nós temos marcas de grandes laboratórios cosméticos que eles têm uma linha mais popular e uma linha mais de luxo, considerada de luxo, tá ok? Então, nessa linha mais popular, você quer atender uma população de menor poder aquisitivo, né? Então, assim sendo, você vai dar mais valor ao produto, menor valor o quê? A fatores como embalagens, fatores considerados supérfluos, né? Agora, se é um público de alto poder aquisitivo, você não vai ter aí economia nem na tecnologia que você vai utilizar, tecnologia de nanopartículas, de ativos mais raros para utilizar, inovações normalmente custam caro, né? E definição da fórmula e o processo fabril. Ao definir a fórmula, gente, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos selecionar os ativos que nós vamos utilizar, certo? Para isso, eu vou buscar qual é compatível com qual a faixa do espectro que eles absorvem, quais são aqueles que eu tenho que misturar para obter um maior espectro de absorção, certo? E as quantidades relativas que eu posso utilizar e as matérias-primas também para atender à legislação, tanto a legislação local, nacional, quanto internacional, se você quer exportar o seu produto, né? E, nesse sentido, eu vou desenvolver o meu produto a nível de laboratório, né? Então, definir o meu público, como que eu vou chegar até meu cliente, como as propagandas, como eu vou vender. Só um instantinho, gente, só um momentinho. E daí eu vou selecionar esses componentes, né? Certo? Que são os ativos, não só os ativos, mas vou selecionar. Vocês viram ali, o que eu tenho que colocar? A substância filmógena, para quê? Para impermeabilizar, para que esse filtro tenha maior estabilidade, não saia com a água, né? Seja resistente à água, ok? E, então, tudo isso vem de pesquisa. Tem aquelas substâncias que nós falamos também, que eu devo colocar, os emolientes, que têm que ser selecionados para que não confiram um aspecto tão oleoso, né? Tem os tensoativos, que devem ser adequados para o tipo de emulsão que vai ser desenvolvida. Nós temos estabilizantes, né? Outros estabilizantes, temos conservantes, antioxidantes, aditivos em geral, como EDTA, quelante, né? Vários, todos aqueles aditivos que nós vimos, vocês colocaram nas outras formulações no laboratório também, tá ok? Feito isso, desenvolver o meu produto. Imaginem vocês lá no laboratório que desenvolveram aquelas bases cremosas. Que se fosse pela primeira vez, depois o que eu teria que fazer? O controle de qualidade, que seria a avaliação da estabilidade, né? Avaliação da estabilidade térmica,
que seria isso daí? Vou submeter aquele produto a ciclos de aquecimento, congelamento, para verificar se ele se mantém estável. Afinal de contas, esse meu fotoprotetor, depois, eu vou levar para a praia, vou levar no sol, e ele vai ficar sob o sol, vai aquecer. Tem que observar se ele tem essa resistência térmica. Outra característica de estabilidade, as características organolépticas. Eu digo até que esse termo, ele não é um termo muito utilizado atualmente, né? O que são características organolépticas? Tanto é que muitos de vocês desconhecem. São características consideradas sensoriais, aquelas características que eu observo pelos sentidos, tipo aparência, né? A cor, que faz parte da aparência? A cor, a textura do produto, certo? Então, se você observa que assim que você terminou de manipular, aquele produto creme está branquinha, aquela emulsão branquinha, 2 dias depois ela adquire uma coloração amarelada, significa que ela se alterou, ou seja, houve uma incompatibilidade entre alguns componentes. Então, já não passou nesse teste de estabilidade, certo? Então, eu tenho que modificar a formulação, incluir outros estabilizantes, outros tensoativos, porque tem alguma coisa ali incompatível, né? Tem que reformular esse produto. Tem também, quando nós falamos ali nessas características organolépticas, a alteração da textura, né? Tá uma textura viscosa, de repente você tem aquela textura aquosa, né? Então também perdeu a estabilidade. Qualquer modificação, o odor, o aroma está diferente do momento em que eu formulei, então isso também é uma característica sensorial. Seria a cor, aparência, né, o aroma, qualquer característica percebida pelos seus sentidos. Em relação às propriedades reológicas, é interessante que vocês saibam o que é isso. O que são características reológicas? Um fluido, qualquer cosmético, se classifica reologicamente em fluido newtoniano e fluido não newtoniano. O que seria um fluido newtoniano? É aquele que tem característica de escoamento como se fosse um líquido puro, né? Então, tem uma fluidez alta, como se fosse a água. E um fluido considerado não newtoniano são aqueles fluidos mais viscosos, tá ok? E entre esses fluidos mais viscosos, em relação à reologia, nós temos vários nomes que vocês podem encontrar, como pseudoplásticos, tixotrópicos, reopéticos, dilatantes, fluidos de Bingham, né? Por exemplo, vocês vão observar muito título de artigos que falam assim, comportamento reológico da pasta de dente. É um fluido tipo Bingham. O que seria isso? Tipo, igual purê de batata, que seriam aqueles que só escoam, só vão se deslocar, ou seja, perder a forma após a ação de uma força, né? Então, a reologia, gente, ela está relacionada à deformabilidade da matéria, ou seja, a capacidade que o material tem de perder a forma. Por exemplo, eu tenho em uma mão um pote de creme, né, tipo maionese, e na outra mão um óleo vegetal. Os dois caem ao mesmo tempo no chão. Qual vai perder a forma com maior facilidade? É claro que vocês vão falar qual que vai perder? O óleo, porque ele tem uma maior fluidez. Enquanto o creme, ele é mais viscoso, né? Então, ele tem um padrão de deformabilidade diferente do óleo. E onde nós estudamos isso? Em propriedades reológicas. Isso é muito importante dentro da área cosmética e farmacêutica, tá ok? Nós não vamos ter tempo de entrar em detalhes
nesses tópicos, mas só uma noção para vocês em termos de reologia. O tamanho da partícula também é importante, tá, gente? Quanto menor, melhor, porque o tamanho da partícula bem pequena vai se distribuir de uma forma mais uniforme na pele, evitando a presença de buracos que possa diminuir a eficácia do fotoprotetor. As características microbiológicas são super importantes e são determinadas também, né? Porque está relacionada à segurança e à eficácia do produto cosmético, igual à sua fotoestabilidade, né? Então, determinar se esses componentes não se alteraram com o tempo de armazenamento. Então, é importante essas análises para verificar a estabilidade do produto, né? Porque se ele perde estabilidade, ele perde a segurança e perde a eficácia. Então, depois de passar por esses testes, a segurança e a eficácia, tem ali os testes clínicos, né? Que tem a irritação primária, cumulativa da pele, irritação ocular, certo? E a determinação do fator de proteção, como vocês viram, a resistência à água, que eu vou mostrar para vocês, que consiste em mergulhar o indivíduo com fotoproteção e depois verificar a eficiência dessa fotoproteção que ele ainda tem, a proteção UVA, entre outras análises. Ok? Então, vamos observar aqui em relação à formulação, né? Como eu falei para vocês, um fotoprotetor de 20, com FPS 20, nós vamos colocar ali em torno de 12% aproximadamente de filtros químicos, 2% de filtros físicos, é claro que obedecendo à concentração dos filtros, vou associar esses filtros, por isso que tem filtros aqui. Quase sempre eu vou colocar os dois, vou colocar uns 3 ou mais filtros químicos para proteger o máximo possível, para ter um espectro de proteção máximo. Emolientes em torno de 12%, principalmente aqueles emolientes que nós citamos anteriormente. Emulsionantes 5%, substâncias para conferir viscosidade 3%, umectantes, entre eles propileno glicol 3%, e outros aditivos, olha, como conservantes, fragrâncias. Hoje em dia, os fotoprotetores trazem muitas vezes ácido hialurônico, trazem aminoácidos, PCA, uma série de ativos hidratantes e antioxidantes, entre outros, né? Vitamina A, certo? Estabilizantes, corantes e outros, aí numa concentração menor que 5%. E vocês sabem que é basicamente a mesma coisa, tá, gente? É uma emulsão, o que tem ali? Os componentes da fase aquosa, os componentes da fase oleosa, a gente pesa em separado. Tem uma fase C, que é a fase termo instável, né, que eu não devo aquecer, certo? Como os corantes, as essências, alguns antioxidantes, esses eu vou adicionar depois da emulsão já formada, e vou adicionar um ao outro, promovendo a formação da emulsão, né? Então, é sempre aquela receitinha que vocês viram no laboratório elaborar os cremes, certo? Serve para todos, né? Então, esses componentes da fase oleosa, as substâncias que conferem viscosidade, principalmente são os álcoois graxos, os ésteres de glicerina, tá ok? Tem outras formas também, tá, gente? De fotoproteção, certo? Que nós temos a forma, várias formas farmacêuticas, como as em creme, né? Temos só óleo, loção cremosa também, spray, gel, para aqueles indivíduos que têm a pele mais oleosa. Então, daí, nesse caso, se nós vamos elaborar um gel, um spray, o mecanismo de elaboração é um pouquinho diferente, tá ok?
Então, além desses doadores de viscosidade, nós temos os emulsificantes ou os tensoativos, né? Então, aqui nós temos principalmente, só um instantinho, os tensoativos que vocês estão vendo aqui, os álcoois graxos etoxilados. Para que esse daqui, que tipo de tensoativo ele é? É um tensoativo não iônico, estão observando? O que eles vão fazer? Vão diminuir a tensão superficial entre a água e o óleo, promover a homogeneização dos dois meios. Igual aqui nós temos alquil-sulfato de sódio, esse é um tensoativo aniônico, certo? Então, qual é a função? Diminuir a tensão superficial, também promover a homogeneização. Esses ésteres de glicerina é um tensoativo não iônico, né? Não iônico. Então, vocês sabem, esse agente anfifílico que nós falamos é igual a anfipático, né? Tem na sua molécula o quê? Grupos polares. Esses grupos polares vocês podem observar por esse vermelhinho, e grupos apolares que vão misturar a água e o óleo, né? Que vão formar as micelas. Essas micelas são partículas de materiais o quê? Lipofílicos que estão ali dispersos na água, né? Na água. Observem aqui isso que nós falamos anteriormente, a formação de uma emulsão. Observe, gente. Se vocês têm a água e o óleo, colocam em um recipiente, o que vai acontecer? Ao vocês misturarem, imagine que vocês vão bater em um liquidificador, né? Vocês vão ter a impressão que você misturou o sistema. Mas se você deixa em repouso, as fases vão se separar. Por quê? Quem está em cima, que são de característica oleosa, fazem as interações hidrofóbicas, né, entre si, fugindo da água, e os outros, aqui no caso, que fazem parte da fase aquosa, igualmente, eles vão interagir entre si e vão, por interações hidrofílicas, e vão se afastar do óleo, formando essas duas fases, água-óleo, ok? Agora, se eu coloco um surfactante, o que é esse surfactante? Um tensoativo, né? Esse tensoativo, ele vai diminuir essa tensão superficial, né? Então, o surfactante é essa substância que vai diminuir a tensão superficial e vai promover o quê? A formação da emulsão. Então, porque ele vai interagir tanto com a água quanto com o óleo, para quê? Qual é a função dele? Estabilizar esta emulsão, ok? Isso ocorre em todos os tipos, os cosméticos que a gente formula, né? Tem que ter esses componentes. Então, como vocês viram, os fotoprotetores não tem diferença, como todos os outros demais cosméticos, eles devem passar pelos testes de estabilidade, onde é que a gente vai fazer estudo das características reológicas, que seria o padrão de fluidez, né? Isso é até importante para a definição da embalagem. Que tipo de embalagem? Né? Estabilidade térmica, vai passar por ciclos de aquecimentos ou não, estabilidade organoléptica, para verificar se com o armazenamento ou com a ação de temperatura diferenciadas, ou até mesmo de movimento, se não tem alteração nas suas características sensoriais. Os testes microbiológicos, okay? Porque esses testes microbiológicos comprometem também a segurança e a eficácia, e a fotoestabilidade, né? Então, eu vou determinar o quê? A eficácia do fotoprotetor medindo in vivo ou in vitro a quantidade da radiação absorvida na pele, né? Ao avaliar um fotoprotetor, gente, observem esses dados. Nós temos o FPS, que é o fator de proteção em relação à radiação UVB, ok? E aqui do ladinho nós temos o VA,
né? A proteção UVA, que é dada sob a forma de PPD. Né? Normalmente, esse UVA está relacionado o quê? Ao FPS, que seria ali 50, né? Que seria 50 divididos por 3, né? Então, se vocês pegarem 50 divididos por 3, vai dar em torno aí de 16,67, que é aproximadamente esse 17. Então, esse UVA é um terço, ou esse PPD aqui relativo ao UVA, é um terço do FPS. Se nós observarmos esse da La Roche, qual é o FPS dele? Né? O FPS dele é mais de 50, né? Então, aqui em torno de 60, o FPS desse produto. E se nós observarmos, aqui ele só coloca que tem proteção UVB, UVA, mas frontalmente ele não coloca o PPD. Mas se vocês virarem o produto, vocês vão observar que o PPD está atrás, né? No rótulo de trás, que vocês podem ver aqui, PPD 31, tá vendo? Ele tem um FPS de em torno mais de 60. Esse 50 a mais está relacionado a mais de 60. Como é um terço, tem ali em torno de 31 esse FPS. Né? Então, observem no produto da La Roche, tá atrás da embalagem. Outro aqui, ó. Então, tem esse produto que tem o FPS 30, ele só indica que tem a proteção UVA, ok? No verso dele, vocês vão observar que é 10, como esse daqui, ó. Esse daqui, vocês observem, tem o FPS 30, ele já coloca aqui, não como PPD, né? Mas FP-UVA, vocês estão vendo aqui, fator de proteção UVA, 10, que é um terço do FPS. Observem que os fotoprotetores, eles têm algumas menções, como alta proteção UVA, UVB. Aí a gente vai observar a partir de quanto, de qual FPS eu vou considerar um fotoprotetor de alta proteção, de média ou de baixa proteção. Tem uma tabelinha aqui a seguir que vocês vão observar esse fato, tá ok? Lembra que nós falamos da avaliação dos fotoprotetores quanto à resistência à água e ao suor? Né? Então, eles vêm mencionados no rótulo. E como que é feito essa análise? Então, pega o indivíduo, né? Após a passagem do produto, né, com o FPS pré-determinado, o que se faz? Ele é imerso na água e temos aí a uma temperatura de 30 a 32 graus Celsius, e depois desse tempo se faz o quê? A determinação do FPS. Então, eu vou observar se houve alteração naquela faixa de absorção do FPS, certo? Então, submete a mergulho numa banheira. Aí. Em relação à proteção ao FP-UVA, então, como nós observamos anteriormente, seria a dose, né? O que seria? É uma relação, como o FPS, entre a dose mínima pigmentária em uma pele protegida por um protetor solar e a dose pigmentária mínima na pele quando desprotegida. É bem parecida com o FPS, só que aqui está relacionada a UVA. Então, é um terço do valor do FPS declarado. Observe que esse produto aqui tem um FPS de 60, o FP-UVA ou PPD, tá, gente? As duas maneiras estão corretas, tanto PPD como FP-UVA. É um terço, então é 20, certo? Aqui, se nós observarmos, lembra que eu falei para vocês como verificar se um fotoprotetor, né, que categoria ele está enquadrado? Esse DCP, né?
seria a denominação de categoria de proteção, se é baixa, média, alta ou muito alta. Então, nós vamos observar se ele tem de 6 a 15 de FPS, ele é de baixa proteção, tá ok? Se tem de 15 a 30, ele é de média proteção. De 30 a 50 é de alta proteção. Eu tenho um fotoprotetor de 30, então ele é de alta proteção. Eu tenho um fotoprotetor de 29,9, ele é média proteção. Um de baixa, de 15 é de média. Se eu tenho 14,9, ele é de baixa proteção. E ele é considerado muito alta quando o FPS for superior a 50, né? Nunca nós vamos ter um FPS de 100, né? É difícil, nunca vamos ter 100% da fotoproteção. E esse fator mínimo aqui de PPD ou FPUVA sempre vai ser 1/3 do UVB. E a legislação recomenda que seja no mínimo 10, né? No mínimo 10, para proteger adequadamente a pele, uma boa fotoproteção, certo? E é isso, meus jovens. Eu ia colocar para vocês a outra parte da matéria, que é a parte relacionada à hidratação cutânea. Mas eu acho que vai ficar muito cansativo, não é verdade? Então, vamos discutir esses hidratantes numa próxima aula. A não ser que vocês estão animados ou estão dormindo aí, gente? Ou não tem ninguém ainda aí? Estou cansada. Estamos aqui, prof. Muita coisa, prof. Meu Deus. Dormiram ou não? Sabem tudo de fotoproteção agora? Aprendemos bastante coisa, prof. Então, eu sei que eu sinto falta de questionamentos, de perguntas, porque muitas vezes a gente, às vezes, deixa de falar uma coisa ou outra, e quando alguém pergunta alguma coisa, puxa um fio para esclarecer outros, entendeu? Então, é muito legal quando há uma interação, né? Tem que cutucar vocês para vocês perguntarem, para a gente poder... Eu sei também que vocês estão cansados, a maioria deve ter trabalhado o dia inteiro, né? Está aí mais para lá do que para cá. Eu até estava conversando com o pessoal hoje de manhã, que vocês sabem que praticamente quase nós não vamos ter aula mais, né, meninos? Estão sabendo, né? Acho que só mais uma, né, professora? Exatamente, porque na próxima aula, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Na nossa próxima aula, vocês vão fazer aquela avaliação, não é? A avaliação multidisciplinar. Exatamente, professor. Mas vai ser online, né? Isso, vocês vão fazer em casa, isso. E depois, na outra semana, já é a fatídica apresentação do TCC, certo? Ou não? Não, é o feriado. É véspera de feriado, é dia 14, professor. Exatamente. A prova no dia Nós 7. estamos achando, quer dizer, nada oficial, mas nós estamos achando que a faculdade talvez emende, ok? Talvez, não é certo? Ou talvez não, por quê? Muita gente está assim no limite das horas ali, que não estão fechando, o semestre está passando muito rápido, certo? Eu estava combinando com o pessoal da manhã, também não sei se essa é a vontade de vocês, da gente fazer o seguinte, caso tenha aula presencial, nessa semana, depois, antes do feriado, antes, né? Para não ter uma quebra, a gente pode fazer aula online também. Vocês preferem? Sim. Então, sim, professora. Então, sim. A gente faz online. Porque o que eu quero, gente, incluir na nossa programação é o quê?
uma noção de hidratantes, porque a hidratação cutânea é muito importante, para vocês conhecerem os mecanismos de hidratação, falar um pouquinho das acoporinas, do fator natural de hidratação da pele, como ocorre a hidratação ativa, enfim, falar de umas coisinhas bem básicas. E outro detalhe que eu quero também é falar de forma resumida também sobre os produtos anti-acne, né? Citar aí principalmente os principais ativos e o mecanismo de ação desses ativos anti-acne. Então, eu vou incluir, como essa parte de hidratação ela é muito pequena, eu posso incluir separadamente em um vídeo para vocês, e na próxima aula que nós tivermos, a gente discutir sobre a acne, compreendeu? E gravar também para vocês. E aí, meninas, olha só, aí depois nós vamos ter só uma aula antes da prova, não é isso? E nessa aula antes da prova, que eu já, para aqueles que não estavam presentes na aula passada, eu tirei o trabalhinho que eu tinha recomendado no início do semestre. Eu acho que dessa forma eu posso ajudar vocês a focarem no seu trabalho de TCC, que nesse momento é o mais importante que vocês têm, né? A missão mais importante de vocês é fazer bem o seu TCC, tá bom? Então, o que eu vou fazer para vocês estudarem para a prova? Seria atividade avaliativa. A atividade avaliativa vai valer 2 pontos. E acredito que na próxima semana eu vou colocar essa atividade no AVA, para vocês poderem ir fazendo. E na última aula antes da prova, eu vou fazer o quê? A correção dela com vocês, né? Como motivo de revisão, para a gente dar uma olhadinha. Então, o que vai cair para a prova? Muita pouca coisa. Vai ser fotoprotetor, que é a matéria que nós vimos, vai ser a parte de ativos anti-acne, mecanismo de ação deles, e a parte de hidratantes, que é uma parte bem pequenininha, que eu pretendo colocar para vocês nas atividades. Tá ok? Certo, pessoal? Beleza, professora. Então, tá. Então, professora, então a prova vai valer 8? Oi? A prova vai valer 8? Na verdade, o que acontece? Vocês têm a prova multidisciplinar, não é verdade? Ah, é mesmo. Para o 10º período não tem projeto integrador, né, não? Então, mas vocês têm a prova multidisciplinar, que acho que vai valer 2 pontos para vocês, não é isso? Isso. Então, a prova de vocês valendo 2, vamos colocar a atividade avaliativa valendo 2, e a prova de vocês valendo 6. Ok? Beleza, professora. Obrigado. E daí, gente, qualquer coisa, sugestão, vocês entram em contato comigo, tá bom? Vocês têm o contato ali direto, pode entrar em contato direto comigo para qualquer coisa. Tá certo? Para a gente não manter a distância aí. Certo, meninos? Professora, não tem